Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. Eu hoje estou sem maquilhagem, estou num ambiente mais descontraído porque vamos falar de um tema que é muito importante para mim e que me custa falar. Vou ser sincera com vocês, este tema é complicado para mim, portanto eu preciso estar num ambiente um bocado mais relaxado porque este vídeo vai ser difícil de gravar. Já não é a primeira vez que eu estou a gravá-lo, eu tentei, mas não consegui. E hoje vamos falar do peso e do meu peso, das questões ligadas à alimentação e do peso e da minha mudança nos últimos 6 meses. Portanto, se vocês quiserem saber o que é que aconteceu, basta continuar a assistir. Recentemente eu fiz uma sondagem no Instagram para saber se vocês tinham interesse neste tipo de vídeo e a grande maioria respondeu que sim. E aliado às mensagens que eu tenho recebido e aos comentários que eu tenho recebido nos últimos 3 meses, mais ou menos, eu decidi fazer este vídeo. Não está a ser fácil porque é um tema que é muito pessoal para mim e então vai ser um bocadinho complicado, mas eu venho mais ou menos contar-vos a minha história, portanto não se admirem se este vídeo ficar muito longo. Eu venho contar-vos a minha história e venho também dizer-vos os pontos positivos e os pontos negativos desta mudança na alimentação e desta mudança no que toca à comida. Vamos começar com alguns factos, ok? Eu tenho alguns números para vos mostrar para vocês perceberem as minhas razões. Eu decidi perder peso porque eu não era uma pessoa saudável e eu ignorei esse facto durante muitos anos porque às vezes quando nós não somos capazes de enfrentar as coisas nós acabamos por enterrá-las, percebem? E depois isso mais tarde ou mais cedo acaba por voltar ao de cima. Na altura em que eu gravei o E Se Fosse Consigo, eu não tinha este peso, era mais magra, eu não tinha o colesterol tão elevado, nem tinha o açúcar no sangue tão elevado, portanto eu era mais saudável, daí eu ter dito que na altura não sentia necessidade de emagrecer, e não sentia, e volto a dizer, eu não sinto necessidade de emagrecer, de perder peso, eu sinto apenas necessidade de baixar a massa gorda, que é o que me preocupa, e o colesterol. Neste momento eu tenho o colesterol 259, fui medir hoje de manhã, 259, ele estava a 292 em outubro e eu peso 99 kg, pesava 117, portanto a minha massa gorda estava muito elevada, eu tinha a massa gorda a 55% e neste momento tenho a massa gorda a 40%, que é mais ou menos. A massa gorda tem que ter uma relação entre o peso, não é? Portanto, se eu perco massa gorda, automaticamente vou perder peso sem contar, não é? Pronto, então foi isso basicamente o que aconteceu. Eu tinha muita massa gorda e isso fez-me perder muito peso. Portanto, 18 kg até à data, 15% de massa gorda e 40 valores no que toca ao colesterol. Estas duas últimas questões é que são muito importantes, porque é a massa gorda e o colesterol. Para mim, era o que estava a pôr em risco a minha saúde, era o que me estava a prejudicar enquanto pessoa e eu não estava saudável por causa disso, eu não era saudável por causa disso. Ao descer esses dois valores, eu automaticamente perdi peso sem contar. A primeira coisa que eu disse à minha nutricionista foi: eu não quero perder peso, eu não quero saber de peso, eu só quero ser saudável, o meu objetivo não é emagrecer, é ser saudável, mas obviamente que isso vai acontecer. Ela explicou-me logo que isso ia acontecer. Em outubro eu cheguei a um ponto em que eu fui confrontada com o facto de não ser saudável e isso custou muito a aceitar. Foi preciso eu levar as mãos à cabeça e foi preciso eu chorar muito e foi preciso eu aceitar que não era saudável e isso demorou muito e custou muito. Mesmo com os conselhos das outras pessoas, pessoas que me querem bem, eu ainda hoje não sei distinguir uma boca de um conselho. Ou seja, tudo aquilo que as pessoas me dizem sobre peso ou sobre aspecto físico, eu junto as duas no mesmo saco. Se me disserem, tens de comer menos palha, como muitas vezes disseram, ou se me disserem, se calhar devias ter um bocadinho mais de cuidado com a alimentação por causa da tua saúde, eu não sei distinguir se é uma coisa boa ou se é uma coisa má, então eu meto tudo no mesmo saco. Por mais que as pessoas à minha volta, inclusive a Denise, me tivesse dito: ok, eu estou preocupada com a tua saúde, se calhar devias mudar um bocadinho os teus hábitos alimentares, eu
não levei a bem, porque eu não consegui. Eu não sei explicar, eu não consegui, ok? Foi muito difícil separar a preocupação de... Como eu estava a dizer, foi muito difícil separar a preocupação de uma mera boca e nós estamos muito habituados, as pessoas que passam por este tipo de mudanças, mais magras ou mais gordas, nós estamos muito habituados a ouvir comentários sobre o nosso peso e eu não consigo distinguir, ainda hoje, um comentário que visa a minha saúde ou que visa a minha aparência, então isso foi muito difícil. Portanto, em outubro eu decidi ser seguida por uma nutricionista. Eu pesquisei a nutricionista que mais fosse de encontro àquilo que eu queria e que não me tirasse nada, mas substituísse. Eu não queria nutricionistas de farmácia, eu peço imensa desculpa se estou a ofender alguém, mas para mim esse tipo de nutricionista não funciona. Eu já tinha experimentado e tinha saído mais frustrada do que aquilo que tinha entrado, portanto eu pesquisei uma nutricionista que me agradasse e que conseguisse apoiar-me e perceber o meu caminho e felizmente encontrei uma nutricionista muitíssimo boa e que sabe imenso aquilo que faz. E ela explicou-me um monte de coisas sobre o meu corpo que eu não sabia. Por exemplo, ela explicou-me que eu tenho 13% de ossos no meu corpo. Do meu peso, 13% são ossos, o que significa que eu tenho uma estrutura muito larga e muito pesada. Portanto, eu nunca na vida poderia ter o peso padrão, o peso que supostamente há de acordo com o IMC. Eu não posso, porque os meus ossos não aguentam, eles precisam de xixinha para estarem protegidos e para suportar o resto do corpo. Aprendi muita coisa com ela e aprendi que cada corpo é diferente, portanto eu vou-vos falar da minha experiência pessoal. Isto pode não resultar com vocês, isto pode não ter o mesmo efeito, eu não estou aqui para ensinar ninguém, eu estou aqui apenas para contar a minha história e para dizer os pontos positivos e os pontos negativos, porque há pontos negativos, sim senhor. Basicamente eu sigo uma dieta, sigo uma alimentação que não é assim muito restrita, embora eu acho que sim, só que como eu cozinho muitas vezes com os mesmos alimentos, às vezes dá a sensação de que é bastante restrita, mas basicamente eu como, no que toca aos hidratos de carbono, eu como pão, eu como de manhã, como pão com queijo fresco, ao meio da manhã como um iogurte, ao almoço como berinjela, que é o meu hidrato de carbono, ou batata doce, ou cuscuz, a partir de hoje posso comer cuscuz, com brócolos, ou espinafres, ou tomate, há sempre tomate, ou cogumelos, e depois tem sempre a proteína, que é carne, peixe, queijo, delícias do mar, camarão, aquilo que eu quiser, basicamente. À meio da tarde eu como, novamente, pão com queijo fresco e ao jantar exatamente a mesma coisa que o almoço. Portanto, eu não estou muito restrita. Eu, se quiser ir jantar fora com os meus amigos, eu posso. Eu tenho só que ter cuidado para não abusar nos fritos, porque senão a massa gorda vai automaticamente aumentar. Esta minha alimentação tem sido constante desde o Natal, ou seja, desde o Natal que eu estou a fazer a minha alimentação, mas a partir do momento em que a minha massa gorda baixar para 30 e tal %, eu vou poder mudar de dieta e vou poder comer uma variedade maior de coisas. Portanto, para mim isto se calhar faz um bocadinho de confusão para já, mas eu sei que há um ponto em que eu vou poder comer um bocadinho mais de coisas. Vamos então falar dos pontos positivos. Eu já vos dei alguns dados para vocês perceberem. Pontos positivos. Eu sinto-me mais saudável, sinto-me mesmo mais saudável porque eu consigo respirar melhor, eu sou asmática, eu consigo respirar melhor, eu consigo andar melhor, eu consigo andar mais rápido e durante mais tempo. É importante também dizer que eu parti a bacia, portanto a minha mobilidade será sempre um pouco reduzida por causa disso. Eu não posso estar muito tempo na mesma posição, nem sentada, nem deitada, nem de pé, portanto eu canso-me facilmente. Atualmente já não me canso tão facilmente, consigo andar mais rápido, consigo andar durante mais tempo. Outra coisa positiva é que durante a altura da menstruação eu não tenho tantas dores, eu continuo a ter muitas dores porque eu sou uma pessoa que tem muitas dores, mesmo com a pílula e com tudo. Eu tenho menos dores durante a altura da menstruação e eu suponho que seja por ter uma alimentação mais regrada, porque realmente isso desde
há uns meses para cá que abrandou, portanto eu não mudei absolutamente nada, portanto só pode realmente ser da alimentação. Eu bebo 3 litros de água por dia, está aqui a minha garrafinha, eu ando sempre com esta garrafa para todo lado, eu bebo 3 litros de água por dia, estou sempre a ir à casa de banho, sim, é verdade, sinto-me uma incontinente, mas o facto de eu beber muita água melhorou imenso a minha celulite. Eu deixei de ter celulite tão marcada, sobretudo nas coxas, apesar de não ser uma coisa que me incomodasse, sou sincera, e ajudou também na textura da minha pele. No corpo a minha pele era muito seca, passou a ser normal, na cara a minha pele é oleosa, continua oleosa, mas os poros fecharam um bocadinho e eu deixei de ser tão oleosa quanto era. Outro ponto positivo é que eu tive que aprender a cozinhar, porque eu testava a cozinhar, eu não gostava mesmo nada de cozinhar, eu evitava a todo custo, portanto eu tive que aprender, porque eu faço o meu almoço e eu faço o meu jantar todos os dias, enquanto que a minha família come outra coisa diferente, eu tenho que fazer a minha comida e então eu tive que reinventar pratos, porque eu cansei-me de cozinhar com os mesmos alimentos e tive que reinventar novamente pratos e inventar coisas, portanto isso obrigou-me a sair um bocado da casca no que toca à cozinha e foi muito positivo e tem sido sempre positivo ver a minha evolução nos pratos, porque eu às vezes sinto-me mesmo orgulhosa, juro. Tenho que dizer também que há pontos negativos nisto tudo e o maior ponto que me custa, o ponto negativo que me custa mais é eu ter imensas dores de costas. Eu não tinha este tipo de dores de costas, aliás, eu não tinha dores de costas nenhumas quando tinha mais peso, e eu tenho muitas dores de costas na zona do sutiã, na parte lateral, onde assenta a banda da parte de trás. Eu tenho muitas dores de costas. Eu tenho dores de costas todos os dias. Eu choro todas as semanas com dores de costas e é algo que é castrador, é difícil, porque nós não temos posição para dormir, eu estou sempre cheia de dores durante o dia. Neste momento eu tenho dores de costas e não dá, ok? É muito difícil. Porquê é que isto acontece? Porque eu perdi muito peso e muito volume na parte de cima, mas eu não perdi peito nenhum, ou seja, a minha copa, o tamanho do meu peito está igual, ou seja, eu não tenho suporte lateral como tinha para segurar o peito, por isso dói-me muito as costas, constantemente. Outro ponto negativo é que eu tenho muito mais descoloração na cara. Vocês podem dizer que é da idade, mas sim, também é da idade, mas é muito ligado também às hormonas e à mudança da alimentação, porque isso mexe com todo o organismo. Eu noto muito mais manchas castanhas na minha pele e é sobretudo das mudanças que tenho vindo a fazer e isso incomoda-me um bocado, sou sincera, mas opá, pronto, é algo que tenho que aceitar, basicamente, porque as manchas castanhas não são puramente hormonais e então geralmente quando uma ou outra aparece eu já sei o que é, portanto não dá. Um ponto negativo que para mim foi muito negativo e que continua a ser muito negativo é a parte psicológica. É muito difícil nós vermos o nosso corpo a mudar, porque nós estamos tão habituados. No meu caso, eu estava tão habituada a ver aquela imagem ao espelho que quando o meu corpo começou a mudar, ao fim de 3 meses, as pessoas já notavam imensas diferenças e eu não notava diferença nenhuma. Só ao fim de 3 meses é que comecei realmente a perceber algumas diferenças. Para mim foi muito difícil aceitar que o aspecto que eu tinha e o aspecto que eu aprendi a gostar e aprendi a amar ia mudar, ou estava a mudar. E então eu deixei de me reconhecer ao espelho. E isto é uma coisa que ainda não acabou. Muitas vezes eu continuo a não me reconhecer ao espelho. Houve aí uma fase para mim que foi muito complicada, porque foi quando se começaram a notar mudanças a sério em termos de volume e de formas, porque eu continuo com formas, eu tenho anca, eu tenho peito e vou ter sempre, porque a minha estrutura física é assim. Mas quando comecei a perder muito volume, eu comecei a deixar de me reconhecer ao espelho. Então havia alturas em que eu vestia uma peça de roupa e não me reconhecia, porque pensava, isto não me fica assim, não posso ser eu. E como eu passei de um 50, um 48-50 para um 44 neste momento, é muito complicado saber gerir. Para mim foi muito complicado. Em 6 meses eu ter a noção de que o meu corpo estava a mudar, ia mudar, vai continuar a mudar, para mim foi muito complicado. E essa parte psicológica de me saber ver ao espelho e de aceitar que
e eu estou a fazer uma mudança para melhor, porque no meu caso eu preciso ser mais saudável e isso vai se refletir no meu corpo fisicamente, é muito difícil aceitar isso, muito mesmo. E pronto, estes foram os pontos positivos e negativos. Em relação às vossas perguntas, eu tenho tido muitas perguntas no que toca à alimentação. Eu não vos posso dar conselhos nenhuns em relação à alimentação porque eu não percebo nada no assunto, nada mesmo. Eu aconselho-vos mesmo a procurarem um especialista, uma nutricionista ou um nutricionista que vos saiba aconselhar e que vos saiba explicar o porquê de estarem a tirar as coisas, porque a minha nutricionista diz, não podes comer isto, mas ela explica-me porque é que eu não posso comer aquilo. E vocês vão se sentir muito mais confiantes porque realmente é muito melhor estarem acompanhados do que estarem a fazer tudo sozinhos. Eu não digo que não consigam, mas acho que para mim o processo é mais fácil. Também respondendo às vossas perguntas, eu não faço ginásio, eu não faço nenhum tipo de exercício porque eu tenho um horário muito complicado e eu já ando durante o dia de um lado para o outro, porque eu trabalho em 3 sítios diferentes. Eu já ando de um lado para o outro durante o dia e isso não conta como o meu exercício físico, mas eu não faço exercício físico, eu nunca fui ao ginásio, não gosto de ir ao ginásio. A única coisa que eu poderia fazer se fosse menos preguiçosa, porque isto sim é uma questão de preguiça, eram caminhadas. A minha nutricionista diz que pelo menos 45 minutos de caminhada é o ideal e que isso já põe o nosso corpo a trabalhar, portanto não há aquela necessidade de ir para o ginásio e tal, mas dar caminhadas, que é um bom exercício porque mexe o corpo todo e põe o corpo todo a trabalhar com um batimento cardíaco mais baixo. E pronto, acho que chegamos ao fim deste vídeo. Acreditem ou não, este vídeo foi muito difícil de gravar, muito mesmo. Eu tive que o gravar mais do que uma vez porque não consegui e porque é muito difícil para mim, que tenho um blog ligado à imagem, que tenho um blog ligado à moda plus size, que vai continuar a ser plus size porque eu vou continuar a ser sempre plus size. É muito difícil ver o meu corpo mudar e conseguir transmitir-vos que não é fácil. Não é fácil nós olharmos para o espelho e vermos outra pessoa diferente. Que são vocês, mas que ao mesmo tempo não são vocês. E é um processo pelo qual eu estou a passar, que já tem melhorado, mas é muito complicado. Muito mesmo. E pronto, espero ter respondido a todas as vossas perguntas. Vemo-nos no próximo vídeo.